Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em uma universidade nos Estados Unidos em 1966. E nós temos algumas teorias de que possivelmente essa jovem foi a primeira vítima de um serial killer muito conhecido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Cheri Bates. Na década de 60, a cidade de Riverside, na Califórnia, era uma comunidade pacífica, cheia de famílias que tinham uma vida relativamente livre de crimes. Ao contrário de Los Angeles, Riverside era um lugar seguro para criar seus filhos. Suas ilusões de relativa segurança desmoronaram na manhã de Halloween de 1966. Cheri Stephanie Bates nasceu no Nebraska, em 4 de fevereiro de 1948. A filha mais nova de Joseph e Irene. A família Bates mudou-se para a Califórnia em 1953, onde seu pai encontrou um emprego como maquinista. Durante o ensino médio, ela se destacou com ótimas notas e se tornou uma aluna de honra e líder de torcida. Ela foi descrita como uma garota doce e extrovertida. Após a formatura, ela se matriculou na Riverside City College. Ela conseguiu um emprego na Riverside National Bank para trazer um pouco de dinheiro extra para a casa que dividia com seu pai, desde que seus pais se divorciaram em 1965. Sua mãe também morava em Riverside e seu irmão, Michael Bates, serviu na Marinha dos Estados Unidos. Em 1966, Cheri estava namorando com um jovem chamado Dennis Higlan. Eles se conheceram na faculdade e quem os conhecia disseram que eles estavam completamente apaixonados. No dia 30 de outubro daquele ano, ela e seu pai foram até a missa que tinha ali na cidade e depois tomaram um café da manhã juntos. Mas naquele dia ela tinha alguns trabalhos para realizar, algumas pesquisas, então ela se dirigiu até a biblioteca da universidade. Ela até falou com uma de suas amigas, convidou para a amiga ir junto, mas a amiga acabou recusando. Depois que a amiga disse que não iria, Cheri saiu de casa entre 4h30 e 5 horas daquele dia e deixou um bilhete para o seu pai dizendo onde estava indo. Dirigindo, ela chegou por volta das 6 horas na universidade e, segundo testemunhas, foi descrito que um carro estava bem próximo ao dela, como se estivesse a seguindo. O carro era de modelo Oldsmobile, de 1965 ou 1966, de cor bronze. Ela ficou até bem tarde na biblioteca, até a hora de fechar, quando saiu e voltou para seu carro. Relatos posteriores de testemunhas disseram que um homem foi visto escondido nas sombras do outro lado da rua. Ele foi descrito como tendo cerca de 20 anos de idade, cerca de 1,80 de altura e estava olhando para o carro de Cheri. Depois que algumas horas se passaram, seu pai ficou muito preocupado porque ela não voltou para casa. Ele sabia onde ela tinha ido, que era na biblioteca da universidade, então não faria sentido ela chegar tão tarde em casa e já era de madrugada. Seu pai estava muito preocupado com tudo isso, até ligou para a Stephanie, que era uma grande amiga da Cheri, mas a Stephanie disse que ela não tinha falado com a amiga, que ela não iria dormir lá nem nada, e até então ninguém mais tinha visto a jovem. Por volta das 6h30 da manhã, o corpo de Cheri Bates foi encontrado no campus da faculdade por um jardineiro. O corpo foi encontrado virado para baixo em um caminho de cascalho entre duas casas vazias, não muito longe do estacionamento da biblioteca. Ela estava coberta de sangue por ter sido repetidamente esfaqueada no peito. Havia cortes profundos em seu rosto e pescoço. Havia marcas de cortes nas mãos e nos braços, e hematomas significativos na cabeça mostravam que ela foi chutada. Alguns dos ferimentos foram infligidos enquanto ela estava no chão. O ataque foi descrito como muito violento. Cheri foi encontrada vestida e com sua bolsa, então foi descartado o roubo. No local, os investigadores encontraram quantidades significativas de pele e cabelo sob as unhas de Cheri. O assassino também recebeu ferimentos significativos.
foi encontrado no local um relógio respingado de tinta com uma pegada de sapatos vendidos apenas em lojas militares. O sapato estava entre um tamanho de 41 a 43. A polícia acreditava que, primeiro, o assassino mexeu no carro de Sherry, o que significava que ele teria que conhecer ela, ser alguém próximo a ela, ou era alguém que já estava ali e ficou cuidando quando ela saiu do carro e se dirigiu até a biblioteca. Depois de esperar que ela saísse da biblioteca, o assassino provavelmente a surpreendeu quando o carro não ligou, talvez oferecendo ajuda. As chaves estavam na ignição, com os vidros abaixados. Uma vez que Sherry estava fora do carro, o assassino a atacou numa rua que era bem mal iluminada. O local pode ter sido pré-escolhido e pode ter havido a possibilidade de um ataque sexual planejado antes de Sherry revidar, irritando seu agressor. A polícia iniciou entrevistas, falando com mais de 75 estudantes e funcionários da biblioteca, antes de passar para o pessoal militar da base nas proximidades. O namorado Dennis tinha um álibi para aquele momento e foi rapidamente eliminado das investigações. Embora os sapatos que deixaram a pegada fossem vendidos em lojas militares, não havia outra evidência de que o assassino fosse militar. Já o relógio manchado de tinta, que pode ter sido dele, pode ter indicado que ele trabalhava com o material de alguma forma, como decorador, artista ou na pulverização de veículos. 9 dias depois do crime, o sargento do caso encenou uma reconstituição do assassinato, utilizando 65 pessoas que estavam presentes na biblioteca na noite em questão. Todos os participantes ficaram onde estavam no momento do assassinato, e até estacionaram seus carros exatamente no mesmo lugar e usaram as mesmas roupas na tentativa de refrescar as memórias. Algumas pistas apareceram, mas nada que pudesse ajudar muito. No final daquele mês, uma carta chegou até a polícia. Na carta foi detalhado como ele desativou o carro e a viu tentar ligá-lo várias vezes. Oferecendo ajuda, o escritor da carta alegou ter dito à jovem que seu próprio carro estava na rua e a atraiu até a outra rua onde aconteceu todo o crime. Quando ele conseguiu atraí-la até lá, ele disse: "Hora de você morrer." O escritor reconheceu que conhecia Sherry e deu um motivo dizendo: "Só uma coisa estava na minha mente: fazê-la pagar pelas rejeições que ela me deu durante os anos anteriores." A polícia inicialmente acreditou na carta, pois detalhava coisas que não haviam sido divulgadas ao público. Uma psicóloga alegou que o escritor tinha um intenso ódio contra figuras femininas, por inadequação pessoal, principalmente se fossem atraentes. Ela acreditou que ele poderia matar novamente. Com os avanços na tecnologia do DNA, provariam que o autor dessa carta e o assassino não eram as mesmas pessoas. O DNA foi recuperado do envelope e o material encontrado sob as unhas de Sherry foram comparados. Não havia nenhuma ligação entre os dois indivíduos. Em 1º de maio de 1967, o pai de Sherry e a polícia receberam mais cartas, bem diferentes daquela primeira. A carta seguiu uma atualização sobre o caso escrito: "Bates teve que morrer. Vai ter mais." Na parte inferior, havia um rabisco que parecia ser um 2 ou um Z. Se o rabisco é um Z, muitos acreditam que o crime foi cometido pelo assassino do Zodíaco. Famoso por escrever tais cartas à polícia e aos jornalistas, o assassino do Zodíaco se tornaria quase lendário nos círculos criminais por uma série de assassinatos entre dezembro de 68 e outubro de 69, na área da Califórnia. Se o assassinato de Sherry estiver relacionado, ela poderia ter sido sua primeira vítima. Foi encontrado um poema em uma das mesas da biblioteca. O texto do poema parece sugerir um conto de ataques sangrentos e um assassinato de uma mulher. Apesar da natureza suspeita do poema, a maioria dos investigadores não acredita que tenha algo a ver com o assassinato de Sherry Bates. Em vez disso, parece ser um poema suicida de uma mulher problemática, que não tinha nenhuma ligação com o caso. Em novembro de 69, outra estudante foi assassinada em uma biblioteca em uma outra universidade. Betsy Aardsma, de 22 anos, foi encontrada com uma única facada no coração, dentro da biblioteca de Penn State. Alguns ligaram o assassinato de Bates a Aardsma por meio de evidências circunstanciais, principalmente a localização, mas nunca foi confirmado que os dois casos têm uma possível ligação. A equipe de investigação acreditou ter identificado o assassino, mas não conseguiu condená-lo com base nas evidências em sua posse.
A polícia de Riverside nunca deu o nome real do suspeito, apenas o pseudônimo de Bob Burnett. A polícia acredita que Sherry tinha um relacionamento com Bob. Durante as semanas anteriores ao assassinato, ela ficou noiva e teve que dar a notícia a Bob, e ele ficou furioso. Pouco antes de sua morte, Sherry e Bob supostamente tiveram uma discussão muito acalorada, durante a qual Bob deu um tapa em Sherry. Na noite de sua morte, Bob estava jogando basquete com seus amigos quando Sherry ligou para ele, e ele saiu do jogo dizendo: "Essa cadela está indo para a biblioteca." Após o assassinato de Sherry, antes de seu corpo ser descoberto, testemunhas lembraram de 2 homens nas proximidades do crime, vasculhando o chão com lanternas. Como a polícia suspeitava de Bob, eles assumiram que um dos homens com a lanterna era ele e o outro o seu melhor amigo. O melhor amigo de Bob concordou em fazer um teste do polígrafo e falhou. Não havia provas o suficientes para confirmar as acusações, mas a polícia não ia desistir de Bob. No início dos anos 90, um amigo de Bob se apresentou e admitiu que encontrou ele às 2h30 do dia do assassinato em um restaurante. Bob pediu-lhe uma carona até a biblioteca para procurar por um item perdido. Um segundo amigo disse à polícia que Bob estava soluçando naquela manhã e afirmou que acabou com Sherry. Ambos os homens passaram nos testes do polígrafo. Mas ninguém pôde testar o Bob, porque ele deixou o país. Em dezembro de 1998, os investigadores descobriram que ele estava voltando para passar o Natal com a família. Eles rapidamente obtiveram um mandado para o DNA de Bob. Bob não ficou nem um pouco surpreso e não resistiu. Eles compararam o DNA das evidências da cena do crime diretamente com as amostras de pele, cabelo, saliva e sangue dele. Os resultados foram negativos. Em 13 de dezembro de 1971, o assassino do Zodíaco aparentemente confirmou que matou Sherry em uma carta ao Los Angeles Times. O Zodíaco creditou à polícia a descoberta de seus links para sua atividade em Riverside, acrescentando que eles estão apenas encontrando os mais fáceis, mas há muito mais embaixo. Apesar da afirmação, a maioria acredita que o Zodíaco não teve nada a ver com o assassinato de Sherry Bates, mesmo que ele possa estar por trás de uma ou mais das cartas. Mas esses links não terminam aí, com um dos principais suspeitos no caso de Sherry também sendo observado como provável Zodíaco. Ross Sullivan era um assistente de biblioteca no Riverside City College, que desapareceu por vários dias após o assassinato de Sherry. Sullivan usava botas militares, como as encontradas na cena do crime, e lembrava futuros esboços do Zodíaco. Ele até fez cursos de criptografia na faculdade, como o famoso Zodíaco, enviando mensagens codificadas para jornalistas e policiais. Ele foi hospitalizado várias vezes por problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia, e não é mais considerado um suspeito pela polícia de Riverside, tendo um álibi verificado. Ele morreu em 1977. Outro suspeito do assassinato do Zodíaco foi Richard Marshall, que também morava em Riverside na época do assassinato de Sherry, tendo se mudado para São Francisco no momento em que o Zodíaco estava ativa. Apesar de ter admitido os assassinatos em particular, Marshall não é considerado suspeito pela polícia, que sustenta que o assassino não está relacionado ao Zodíaco ou qualquer outro caso. Em agosto de 2021, a unidade de casos arquivados da polícia de Riverside revelou que o autor das cartas reivindicavam a responsabilidade e finalmente havia sido identificado e confessado. O indivíduo em causa já tinha contatado a polícia em 2016, desejando ficar limpo, tendo uma crise de consciência. O escritor não tinha ligação com o assassinato e havia realizado a farsa apenas para chamar a atenção, sendo um adolescente problemático na época. Os investigadores continuam confiantes de que Bob Burnett é o assassino. Eles acreditam que conhecidos do suspeito provavelmente tinham informações que eles não compartilharam com a polícia. Detetives anteriores se concentraram em um suspeito de que fizeram a comparação direta e não correspondeu, mas é inteiramente possível que ainda possa ser ele, disse o investigador principal da polícia de Riverside, o detetive Jim Simmons. Ele acrescentou que a polícia afirma que o assassino era um conhecido de Sherry ou um interesse amoroso desprezado. Em 2021, a polícia de Riverside foi contatada por um cidadão que ofereceu $50 mil como recompensa para finalmente resolver o assassinato de Sherry Bates. A recompensa permaneceu válida até 31 de janeiro de 2022.
Então, pessoal, concluindo para vocês esse caso misterioso, fica a dúvida, né? Será que foi realmente esse Bob? Faz muito sentido até de que ela tivesse um amante, fosse ele e tal. Depois ela contou ali que estava noiva. Enfim, né? São apenas teorias que a gente tem nesse caso, mas a gente espera que seja resolvido. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.